Você já deve ter ouvido falar que a mente de um psicopata pode ser tão complexa que até mesmo um polígrafo, a famosa máquina da verdade, pode ser enganada? A série do Ed Gein da Netflix mostrou o açougueiro de Plainfield passando por um teste de polígrafo e levantou a pergunta: será se isso realmente seria possível? Vamos descobrir isso agora. Eu sou Melker Rodrigues e já convido a você a deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e bora desconstruir Ed Gein. Ed Gein não é apenas um nome macabro na história criminal americana. Ele nasceu em 1906 em uma fazenda isolada em Plainfield e cresceu em um ambiente dominado por uma mãe super controladora e religiosa. Augusta via o mundo como um lugar de pecado e de corrupção, e foi esse ambiente repressivo que moldou a mente do Gein. Alguns psicólogos apontam que ele desenvolveu um forte complexo de dependência materna, incapaz de criar vínculos saudáveis com outras pessoas. E isso eu expliquei melhor no outro vídeo sobre Augusta Gein, que eu vou deixar aqui nos cards. Quando a sua mãe morreu, em 1945, o Ed ficou completamente sozinho. E foi nesse ponto que sua mente começou a mergulhar no grotesco. Ele passou a exumar corpos em cemitérios e, eventualmente, cometeu assassinatos para criar os seus mais macabros objetos feitos de pele e ossos humanos. O Ed Gein, ele é retratado enganando um teste de polígrafo ali na série. O polígrafo, ele mede reações fisiológicas, batimentos cardíacos, respiração, pressão arterial, o suor. Então, assim, ele não detecta mentiras diretamente, mas sim respostas de estresse associados a uma mentira. Então, só para ficar claro, a questão é, será que o Ed ele conseguiria driblar isso na vida real como foi mostrado na série? Vamos lá. Psicólogos e criminologistas, eles acreditam que sim. Por quê? Porque o Ed Gein, ele apresentava fortes traços de desconexão da realidade. Muitos especialistas o classificam não como um psicopata clássico, mas como alguém com transtornos psicóticos esquizotípicos. Então, assim, para ele, o que ele fazia não era necessariamente errado dentro da sua própria lógica distorcida, se é que vocês me entendem. Então, assim, ele acreditava estar honrando a sua mãe, até mesmo tentando recriá-la com partes humanas. E se uma pessoa não sente culpa ou ansiedade ao falar de seus crimes, o polígrafo, ele simplesmente pode sim ser enganado. E é exatamente essa brecha que o Ed Gein teria para escapar dessa máquina de verdade, ou seja, ausência total de remorso. Cara, diversos especialistas já tentaram compreender o Gein. Psicanalistas compararam o Norman Bates de Psicose, que foi inspirado nele, porque ambos foram presos a essa figura materna. Ambos são incapazes de se relacionar com mulheres de forma saudável e ambos vivendo em realidades fragmentadas. O Gein, ele via sua mãe como uma figura santa, mas ao mesmo tempo castradora, o que impedia ele de amadurecer. Quando ela morreu, tudo que restou foi um vazio, e esse vazio acabou sendo preenchido pelo grotesco. Então, o que acontece? Psicólogos forenses dizem que o distanciamento emocional e a vida isolada o transformaram em alguém que não reagia ao mundo da mesma forma que nós. Enquanto uma pessoa comum mente e sente medo de ser descoberta, o Ed Gein poderia mentir acreditando na sua própria narrativa. E isso não apenas reduziria a sua resposta fisiológica ali, como poderia confundir completamente o polígrafo. E vale lembrar também, galera, que o impacto do Ed Gein, ele serviu muito além dos seus crimes. Como eu tinha falado, ele serviu de base para personagens como o Norman Bates de Psicose, mas também para o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica e também o Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. Todos esses personagens representam aspectos diferentes
do que Gin realmente foi. E eu acredito que a semelhança mais forte foi de fato com Norman Bates, por estar justamente vinculado com a mãe nessa dificuldade de separar realidade de fantasia. E como o polígrafo mede estresse e não moralidade, alguém como Gin estaria em completa vantagem. Então, como Ed Gein conseguiu enganar um polígrafo? Talvez ele nem precisasse usar alguma técnica ou algum truque. O segredo está na própria mente dele. Um homem que vivia em uma realidade paralela sem a noção clara de culpa ou de remorso. Então ele poderia responder com tanta tranquilidade que a máquina simplesmente não iria registrar sinais de mentira. Alguns psicólogos dizem que é justamente isso que torna criminosos como Gin tão perturbadores. Não é só o que eles fazem, mas a frieza com que falam sobre isso. E o Ed Gein, ele não se via como um mentiroso. Ele se via como alguém fiel ao legado de sua mãe, mesmo que isso significasse mergulhar em um terror absoluto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.